E aqui no estúdio a gente recebe a partir de agora o presidente do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, o conselheiro Fábio Nogueira. Boa tarde, conselheiro, seja bem-vindo. Boa tarde, Hermes, meus cumprimentos a você, a todos que nos assistem. Prazer enorme poder participar mais uma vez, ocorrer o debate, enfim, para que possamos discutir sobre fatos que interessam à sociedade paraibana. Vamos falar primeiro, conselheiro, do fato mais recente, produzido pelo TCE, foi um encontro ontem com prefeitos, aliás, auditório completamente lotado de gestores, de assessores, de secretários, para discutir transparência das gestões. Esse é o tom do Tribunal de Contas na sua gestão? Na verdade, o encontro, ele foi primeiro para estabelecer, ou reafirmar o nosso compromisso para com os gestores paraibanos, no caso específico ontem, os prefeitos, de que o Tribunal de Contas da Paraíba enxerga, vislumbra a gestão pública, os gestores, como parceiros estratégicos, digamos assim, ou seja, o controle externo moderno, o controle externo contemporâneo, se aproxima cada vez mais do jurisdicionado, dos gestores públicos, acabando com aquela postura equidistante que existia até um certo tempo, onde não era admissível, nem era possível, nem era recomendável estabelecer um diálogo entre o órgão de controle e os seus jurisdicionados. Isso, na nossa visão, é uma postura, com todo respeito a quem pensa de forma contrária, equivocada. É preciso que cada vez mais os órgãos de controle e os seus jurisdicionados conversem com o objetivo de entregar à população uma administração pública eficaz, eficiente. Aliás, esse é um dos princípios, dentre os 5 que estão lá na Constituição, que rege a administração pública. Então, o encontro serviu, primeiro, para reafirmar essa postura e, segundo, para apresentar as ferramentas, as formas de encaminhamento das prestações de contas, os balancetes, os documentos, os editais, para falar, sobre, por exemplo, sobre cidade inteligente. As pessoas pensam que cidade inteligente são apenas aquelas que detêm avanços sob o ponto de vista tecnológico. Não. Totalmente automatizada. Né? Cidade inteligente é aquela, por exemplo, que ao fazer um projeto de asfaltamento, preserva as árvores, pensando no meio ambiente, na qualidade de vida, do ar, enfim. Então, são uma série de eixos que compõem uma cidade inteligente. Então, tivemos ontem 4 temas, 4 eixos de discussão. Um encontro que foi extremamente proveitoso, que superou todas as nossas expectativas, com 550 inscritos. Ou seja, uma demonstração clara e inequívoca de que os gestores paraibanos querem sim acertar. E essa é a toada. Nós vamos, enfim, continuar nessa luta para que o tribunal possa efetivamente colaborar com a qualidade da gestão pública no nosso Estado. Quando a gente fala em gestão eficiente, a gente também está se referindo não só ao acompanhamento do TCE, as ferramentas que o Tribunal de Contas disponibiliza para que os gestores acompanhem de forma mais transparente suas gestões, mas também as ações que os próprios gestores fazem no seu município para que essas gestões respondam às demandas da sociedade. Hoje, um gestor errando, como a gente via antigamente, já não é mais uma questão de, vamos dizer assim, de erro formal, é uma questão de irresponsabilidade? Olha, Hermes, há um princípio no direito que diz que ninguém pode justificar um erro alegando desconhecimento. Isso, da lei, exato. Desconhecimento da lei. Hoje, com todo o avanço tecnológico, com um aparato disponibilizado a partir das redes sociais, da internet, hoje todo mundo tem um tablet, tem um celular que acessa as informações, é inadmissível você errar por falta de conhecimento. Então, eu não diria que há uma irresponsabilidade, mas eu diria, ontem eu fiz um chamamento na minha fala, inclusive, no sentido de que os gestores se dediquem, estudem, leem, formem uma equipe capacitada, busquem no âmbito das suas respectivas cidades, da sociedade, os melhores nomes, os nomes identificados com as pastas que irão ocupar. De maneira que só erra quem não quer acertar. Certo. Vamos para um tema bem prático. Recentemente nós tivemos aí o excesso de contratações de temporários. É uma coisa que é meio que deliberada nas gestões municipais. Como é que o Tribunal de Contas vai acompanhar todo esse processo?
Quais as recomendações a partir de agora, já que a gente tem pelo menos uma centena, quase 2 centenas de prefeitos de primeiro mandato? Olha, esse é um tema extremamente importante que tem chamado a atenção dos órgãos de controle, sobretudo do nosso Tribunal de Contas, porque é um problema que se arrasta há alguns anos. Pasmem os senhores, há alguns casos de órgãos de municípios, por exemplo, que têm mais servidores, mais contratados temporariamente do que servidores efetivos. Em alguns casos, esse número chega a 150%. Isso é inadmissível, porque a contratação temporária ela é prevista em lei, ela é possível. Que é por excepcional interesse público. Por excepcional interesse em determinadas atividades e o nome já encerra qualquer discussão. Temporária. É temporária. Então você não pode transformar aquilo que é temporário em eterno. Então chegou a hora de dar um basta. Por quê? Porque o tribunal vem recomendando de forma reiterada nas prestações de contas anuais a algumas prefeituras, a alguns órgãos, que não é possível a manutenção desse cenário. E o que é que nós fizemos? Eu fui o relator da prestação de contas do governo do estado da Paraíba, o exercício de 2022. E naquela oportunidade, meu voto, que foi aprovado por todos os meus colegas por unanimidade, estabeleceu um percentual máximo de 30% de temporários em relação ao número de efetivos. É claro que essa é uma medida que não pode ser tomada de uma canetada só. Nós temos essa sensibilidade. Então, nós modulamos os efeitos por 4 anos. A cada ano, o gestor tem de reduzir 25% desse número. A partir dessa decisão, por iniciativa do conselheiro Nominando Diniz, o meu antecessor, foi editada uma resolução estabelecendo esses limites. Todos os gestores municipais e estaduais deverão observar, sob pena de terem as suas contas reprovadas. Ok, vamos fazer aqui uma pausa e a gente volta nessa entrevista com o presidente do Tribunal de Contas do Estado, o conselheiro Fábio Nogueira.